Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá pessoal, boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E vocês sabem, né? Aqui é o espaço onde nós exploramos vários temas importantes e bastante relevantes para a área da educação. E gente, eu só posso dizer que eu sou uma pessoa que ganha muitos presentes do universo. E olha só, eu tô aqui com uma das pessoas que eu conheci, acho que tem mais de 2 anos, uns 3 anos, né? E eu admiro muito, gente, o jeito dela, o trabalho dela, o olhar dela para a vida, né? E para os assuntos principalmente relacionados à educação, né? Juliana Ju, eu não vou conseguir te chamar de Juliana. Ótimo, melhor assim. Sim, lógico. Juliana Ormastroni. Juliana Ormastroni. Eu tinha quase certeza que eu ia errar o seu sobrenome. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da mediação linguística para a gente poder garantir a colaboração em contextos formativos. E Ju, você sabe que aqui a gente chega chegando, né? E eu vou já te mandar uma primeira pergunta para você contar um pouquinho aqui desse tema para a gente. Você pode falar para a gente como que a mediação linguística ela pode facilitar a colaboração entre alunos, alunas e cursistas nos ambientes educacionais? Claro, primeiro eu quero agradecer a Maíra e falar que o presente na verdade é ela, né? Uma menina, nossa, amada por tantos e já me conquistou também. Obrigada pelo convite. E vamos então para a nossa pergunta, né, a respeito de como que a linguagem promove essa mediação. Então a linguagem ela é o instrumento mais importante da mediação, porque é por meio dela que a gente consegue se aproximar dos objetos de conhecimento. Então nos contextos de formação, tanto de professores quanto de alunos, as intervenções, os comentários, os tipos de perguntas são feitos por meio da linguagem. Falo mais da linguagem verbal, mas nós também temos outros tipos de linguagem, né? A linguagem por meio da multimodalidade, sejam os gestos, os olhares. Então a linguagem tem esse papel fundamental de nos aproximar dos objetos de conhecimento, sempre com o auxílio, com a mediação, né, de um outro instrumento, seja um par mais experiente, seja o nosso professor, mas isso se dá sempre pela linguagem. E Ju, é interessante, né, a gente contar um pouquinho para o pessoal. Nós estamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Maracaju, e a gente acabou de passar por 2 dias, né, bastante intensos de formação, tanto com gestores quanto professores. Então, gente, é muito legal porque o que a Ju está falando aqui é do coração da professora, né, para o coração dos vários professores aí que estão assistindo a gente. E Ju, não é só professor que nos assiste, né, nós temos um grande público de estudantes que estão na universidade e estão em vias de se formar nas diversas áreas. E às vezes eu fico pensando, né, que e acho que até conversar com você eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que nós vemos a linguagem como um conjunto muito hermético e fechado de normas, né? Porque eu não sei vocês que estão assistindo a gente, mas na primeira vez que você me falou de linguagem, já me remeteu às questões de gramática, de língua portuguesa, e eu nunca tinha pensado nessa forma que você falou. Por isso que eu falo, gente, que aqui o Conversa de Classe é abrindo mente para todo lado, né? Eu queria saber que estratégias que a gente pode usar para ampliar a consciência de que a linguagem também é viva e se há formas da gente olhar para essas normas, né, diferentes. Gostei muito da sua pergunta, Ana. Primeiro, né, preciso falar que vou falar do campo do lado de enquanto professora, né, como olhar para a linguagem. E na sala de aula eu, enquanto professora que sou formadora de professores, sempre vou trabalhar a linguagem, eu penso nela como um todo, mas como um gênero, não é? Um gênero do discurso, que é um meio pelo qual nós nos comunicamos, nós expressamos o que nós precisamos. Então, sempre pensando no contexto em que esse gênero circula, qual a finalidade dele, quais são os papéis sociais envolvidos, seja do interlocutor, seja de quem está do locutor que está falando ou escrevendo, né, esse gênero. Então, sempre partindo desse princípio, qual é o objetivo do gênero, o contexto, o que a gente chama de capacidade de ação.
Depois as capacidades discursivas, que é o que compõe esse gênero, né? Então ele tem descrição, ele tem narração, ele tem argumentação. Então quais os elementos que precisam ali para garantir que esse gênero seja realmente esse gênero? E por último a gente olha para as capacidades linguístico-discursivas, que é o que as pessoas conhecem por gramática, que na BNCC se chama análise linguística e semiótica, que a gente vai olhar como que a gramática faz sentido no texto, por que ela está ali, né? Qual o efeito de sentido que ela provoca. Então, é muito importante a gente considerar que a gramática ela não é dispensável, né? Mas ela precisa ser repensada e estudada, trabalhada, desenvolvida de acordo com o gênero e principalmente como que ela faz sentido dentro dos contextos de fala ou de escrita. E fugir um pouquinho também dessa ideia de que linguagem é um conjunto de normas, né? A gente tem sim uma gramática que a gente chama de gramática normativa, que é esse conjunto de regras e normas, mas nós temos outros tipos de gramática. Temos a gramática descritiva, temos gramática histórica, e a gramática que a gente quer que os nossos alunos aprendam é aquela que serve a um uso, que é o uso de produzir um efeito de sentido. Ju, que sensacional, né? E, gente, assim, se você em casa também está sentindo, né, que é a primeira vez que você se depara com a gramática nesse lugar, para mim também é uma novidade. E eu acho que é muito legal a gente saber que existem outros olhares para a língua muito mais ampliados, né, como esse que você está trazendo. Eu queria até aproveitar, né, você tem uma experiência muito sólida nessa área e principalmente na docência, né? Como que a mediação linguística ela pode contribuir para promover a inclusão e a participação de todos os alunos? E aí considerando que cada um tem uma habilidade e obviamente uma vivência linguística diferente também. A língua ela é algo muito vivo e dinâmico, né? Então sempre nós estávamos, né, hoje aqui em Maracaju, Mato Grosso do Sul, e eu presto muita atenção por conta da minha área de estudo, presto muita atenção nas palavras, na linguagem. A gente já viu muitas palavras novas, né? Nós começamos a escutar uma música no transporte, e uma música diferente, palavras diferentes, as construções diferentes. Então eu acho isso maravilhoso, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela linguagem, por ela ser viva e ela se construir, reconstruir, se retomar no próprio uso. Então eu acho que o movimento é esse, é estar aberto a essas variações, sejam regionais, sejam sociais, sejam etárias, né, da linguagem, e aprender com elas, entender que elas são diferenças, elas não estão divididas em certo ou errado. Que a gente existe sim uma norma, né, uma norma de escrita que nós devemos seguir, que ela é importante até mesmo para a gente se manifestar, se expressar na sociedade letrada. Mas é importante a gente reconhecer que existem outras formas de comunicação, que elas são muito válidas e que são também poéticas, são dotadas de historicidade, de cultura, e o quanto isso é importante para que a gente reconheça esses outros tipos de linguagem para muito além daquele que já está posto, que está gramaticalizado. Ju, acho muito sensacional essa perspectiva, né? Até me arrepio, assim, ouvir você falar, porque eu acho, né, que é uma questão mesmo da gente entender essa dinâmica da língua, né? Que ela tem que servir para a vida, ela não pode servir só para o livro. Também para o livro, mas acho que serve para a vida principalmente, né? Mas eu entendo que é um desafio, né? E diante desses desafios atuais da educação, como que você enxerga o papel de mediação do professor? E aí pensando nele como um mediador linguístico, né? Que vai estimular a colaboração e o diálogo aí nos estudantes. Acho que o professor precisa primeiramente estar atento, né? E eu me lembro de alguns estudos que eu fiz, né, em relação à linguagem, que eu também já fui uma professora que usei a linguagem muito como de uma maneira muito fechada, né, no sentido de a maneira como eu fazia perguntas, a maneira como eu me colocava. Então o professor ele precisa também estar atento a isso, como ele se comunica, como ele faz perguntas para os alunos, como ele responde, para procurar fazer perguntas abertas, perguntas que os alunos precisam se posicionar, se concordar com seus colegas ou discordar com os colegas, ouvir a fala do outro para depois se posicionar, né? Ter esse enlace, essa costura que é a linguagem. Então, isso é um exercício de atenção. Muitas das vezes eu gravei as minhas aulas para me assistir depois
Isso é um exercício muito doído, porque eu via muitas deficiências na minha maneira de comunicar, de intervir com os meus alunos, mas foi onde eu percebi como fazer boas perguntas, que levavam a um movimento dialógico, né? Um movimento em que as vozes são trazidas e elas têm espaço ali para se colocarem. Fantástico, hein, Ju? Olha, assistir a aula gravada dela deve ser uma aula também, para a gente poder aprender. É uma aula dentro da aula, né? Uma aula dentro da aula. E para a gente encerrando, né? Será que tem alguma dica que você pode trazer para o pessoal que está assistindo de práticas ou de estratégias pedagógicas para desenvolver melhor essa competência comunicativa e, consequentemente, aí aprimorar essa capacidade de colaboração dos alunos através da mediação linguística? Eu acho que sempre a dica é sempre a gente aprende a praticar praticando, né? Então, estar atenta a isso, colocar os alunos para se comunicarem. Eu vejo hoje nas escolas um movimento muito interessante, com a abertura dada também, né, trazida pela BNCC, de a gente ter as possibilidades dos gêneros digitais que são muito ricos, que são muito esperados pelos alunos, né? Eles gostam disso. E, por exemplo, para produzir uma videoaula ou para produzir um vídeo, que é algo que eles gostam muito de fazer, é preciso um roteiro, e esse roteiro inclui o planejamento escrito, pesquisas. Então, para chegar a um produto final, há todo um processo que acho que serve muito à educação, para o uso da linguagem, né? A linguagem oral, a linguagem escrita, depois a linguagem multimodal, que envolve aí imagens, sons, a semiótica fazendo sentido. Então, acho que tudo isso são dicas para que o professor comece a dar o seu primeiro passo, né? Traga isso, use a língua na sua sala de aula não como um sistema de regras, mas como algo vivo, expressa, que comunica, pelo qual a gente consegue, né, o que a gente precisa, faz pedidos, faz reclamações. Acho que a dica é essa. Ju, muito obrigada mesmo, né? Agradeço. Olha, gente, eu tô encantada com a entrevista. Fica o convite para você voltar sempre no Conversa de Classe, as portas estão abertas para você. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Super beijo, super agradeço, viu? Obrigada.